Olá, sejam bem-vindos ao canal. Na aula 1 nós aprendemos sobre as razões e aqui na aula 2 nós vamos aprender sobre as proporções. Então, vamos à aula. Nesse estudo das proporções, vamos começar a saber o que é uma proporção. Chama-se de proporção a igualdade entre duas razões. Aqui nós temos A está para B, assim como C está para D. Perceba que A e B é uma fração e a divisão de A para B é que é a nossa razão. Do outro lado, a divisão de C para D também é a nossa razão e elas estão em formas de frações. Então, nós não podemos esquecer que B e D têm que ser diferentes de zero. Aí eu posso colocar para vocês assim, o numerador da primeira fração e o denominador da segunda fração são chamados de extremos, ou seja, o A e o D são chamados de extremos. Por outro lado, o denominador da primeira fração e o numerador da segunda fração é que são chamados de meios, ou seja, B e C são chamados de meios. Ah, Wagner, mas fica difícil entender por que é meio e extremos. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês por que A e D são extremos e por que B e C são meios. Bom, então eu vou escrever aqui de uma outra maneira. A dividido para B é igual a C dividido para D. Tudo bem? Agora observe, ó, o B e o C, ó, eles são quem? Eles são meios, né? Eles são os meios. E o nosso A com o nosso D, eles são extremos, certo? Por isso que o numerador da primeira fração e o denominador da segunda fração são chamados de extremos, e o denominador da primeira fração com o numerador da segunda fração são chamados de meios, certo? Mas aí você diz, Wagner, por que tu está me ensinando meios e extremos na proporção? Porque nós vamos falar agora da propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade diz, em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por isso que eu ensinei agora há pouco quem são os meios e quem são os extremos em uma proporção. Essa propriedade pode ser colocada em prática na verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada. Então, aqui no exemplo, vai ser possível verificar a multiplicação do meio pelos extremos. Então, nós vamos fazer B vezes C, que são os meios, igual a A vezes D, que são os extremos. Então, na verificação da propriedade, nós vamos ficar com B vezes C igual a A vezes D. Aplicação das proporções. Pessoal, as proporções possuem enorme aplicabilidade em situações problemas, envolvendo as informações comparativas. Na regra de 3, a proporcionalidade é usada no intuito de calcular um quarto valor com base nos 3 valores estabelecidos pelo problema. Acompanhe os exemplos a seguir no intuito de demonstrar a importância do estudo das proporções. Vamos ver o primeiro exemplo de proporção. 1 sobre 2 é igual a 50 sobre 100. Vamos verificar pela propriedade fundamental. Então, a propriedade fundamental diz que a gente multiplica os meios. Os meios, nesse caso, será 2 vezes 50 tem que ser igual ao produto dos extremos, que é 1 vezes 100, como a gente acabou de ver, né? 2 vezes 50 é 100 e é igual a 1 vezes 100, que é 100. Então, nesse caso, a proporcionalidade está garantida. Eu posso ler essa proporção da seguinte maneira. 1 está para 2, assim como 50 está para 100. Ok? Vamos a mais um exemplo. 2 sobre 3 é igual a 200 sobre 300. Então, vamos verificar através da propriedade fundamental. Então, nós vamos fazer 3 vezes 200, que é igual a 2 vezes 300. 3 vezes 200 é 600, igual 2 vezes 300 também é 600. Então, mais uma vez, a propriedade está garantida. Então, nós fazemos a leitura dessa proporção da seguinte maneira.
2 está para 3, assim como 200 está para 300. Segundo exemplo de proporção. 6 e 5 são proporcionais a 12 e 10? Então, para saber, nós precisamos montar a proporção e verificar através da propriedade. Então, vamos colocar aqui. 6 sobre 5 é igual a 12 sobre 10. Aplicando o meio pelos extremos, nós vamos ter 5 vezes 12 tem que ser igual a 6 vezes 10. 5 vezes 12 dá 60. E 6 vezes 10 também é 60. Então, realmente, 6 e 5 são proporcionais a 12 e 10. No outro exemplo, nós temos 4,5 e 6 são proporcionais a 6 e 8. Então, mais uma vez, para sabermos, vamos montar as proporções e aplicar a propriedade fundamental. Portanto, 4,5, eu posso dizer assim, ó, está para 6, assim como 6 está para 8, certo? É a maneira que eu leio uma proporção. O produto dos meios é 6 vezes 6, igual ao produto dos extremos, 4,5 vezes 8. Bom, 6 vezes 6 é 36 e 4,5 vezes 8 também é 36. Então, realmente, 4,5 e 6 são proporcionais a 6 e 8. Bom, para quem ficou com dúvida nessa multiplicação de 4,5 por 8, eu vou fazer aqui ao lado. Olha só, 4,5 eu quero multiplicar por 8, certo? Vamos botar nossa barra aqui e vamos começar a nossa multiplicação. 8 vezes 5 são 40, então vai 4, correto? 8 vezes 4 são 32, com 4 são 36, então eu fico com 360. No entanto, nós temos um número após a vírgula. Então, para colocar a vírgula nesse 360, nós vamos colocar exatamente deixando um dígito ou um número após ela, certo? Então, 36,0 é o mesmo que 36. Terceiro exemplo de proporção. Uma empresa de engarrafamento de água usa água e cloro em quantidades proporcionais a 2 litros de água e 3 gotas de cloro para encher suas garrafas. Com 3.600 gotas de cloro, quantos litros de água poderá ser engarrafada? Aí tem as alternativas do lado. Então, o problema nos deu informações importantes. Por exemplo, que está na razão de 2 para 3, ou seja, 2 litros de água para 3 gotas de cloro. Usa no engarrafamento exatamente a água e o cloro. Então, eu leio da seguinte maneira essa proporção. 2 está para 3, assim como a água, representada pelo A, está pelo cloro, representada pelo C. Lembrando ainda que ele disse que nós temos 3.600 gotas de cloro. E ele está querendo saber quantos litros de água poderá ser engarrafado com 3.600 gotas de cloro. Bom, voltando aqui à nossa proporção, nós vamos multiplicar os meios pelos extremos. Então, nós vamos colocar 3 vezes o A tem que ser igual a 2 vezes o C. Lembrando que o C nós temos, ó, é 3.600, então vamos substituir, né? Então, vai ficar 3 vezes A é 3A, igual a 2 vezes, troca o C por 3.600. Continuando aqui do lado, nós vamos ter 3A é igual a 7.200, que é exatamente 2 vezes 3.600, ok? Como nós queremos saber apenas o valor de A, então nós vamos isolar o A e passar o 3 para o outro lado dividindo. Então, ficará 7.200 dividido por 3. Então, o valor do A será igual a 2.400. Logo, a nossa alternativa é a letra E. Se você ainda ficou com dúvida, volte e assiste de novo a aula de proporção, porque agora é hora do nosso exercício. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se
e ativa o sininho para receber novas aulas. Lembrando que o resultado dos exercícios, assim como a resolução, está na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima aula.